Muito bem, bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais um módulo de pesquisa clínica aqui na nossa Academia da Pesquisa Clínica do CEPET. E o que a gente preparou para essas próximas semanas é de que nós vamos fazer uma apresentação formal dos capítulos do livro do Philippe Frene, Pensando Criticamente em Pesquisa Clínica. Esse é o livro utilizado no curso PPCR, né, da Harvard. Esse é um livro que está publicado em 2017, mas que está bastante atual. E nós vamos então fazer uma apresentação formal desses capítulos, que sirva de uma base também para que nós aqui do CEPET, para outros que possam nos acompanhar, seguir esses temas importantes como uma introdução a fazer pesquisa clínica e, em especial, fazer pesquisas com intervenção, os ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, que talvez seja o modelo de estudo mais bem desenvolvidos e que nós aqui no CEPET queremos cada vez fazer isso de uma melhor forma possível. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo de introdução, mas que ele define algumas coisas, principalmente que foram revolucionárias na história da pesquisa clínica com utilização de intervenções, de medicamentos, e que deram a base para a base ética que a gente tem hoje para poder fazer pesquisa clínica. Então, eu gosto dessa ideia, né, de que fazer pesquisa ela faz parte da natureza humana, né? A gente pode fazer isso de uma forma organizada, mas mesmo no nosso dia a dia, nós estamos fazendo pesquisa e buscando respostas no nosso mundo constantemente como seres humanos, né? A busca pelo conhecimento sobre nós mesmos e do mundo ao nosso redor é uma constante na história humana, né? E a gente faz isso a todo momento. Eu quero saber por que às vezes está escuro, por que às vezes está frio, por que às vezes eu estou de mau humor, por que alguém briga comigo, por que eu levo o tombo e me machuco, por que eu fico com febre. Essa sempre foi uma tentativa da gente tentar entender as coisas que nos rodeiam e as coisas que acontecem com a gente. E a gente sempre se utilizou de alguma forma de conhecimento para poder responder a essas perguntas, né? Seja um conhecimento religioso, seja um conhecimento filosófico, e mais modernamente a gente busca o conhecimento científico para poder resolver esses problemas que nos afligem constantemente. O que diferencia o conhecimento científico do conhecimento religioso, filosófico, do bom senso? Basicamente, o conhecimento científico ele é o resultado da aplicação adequada do método científico de resolver problemas, né? O conhecimento religioso é um conhecimento baseado numa revelação e numa fé. Ele não aplica experimentos para poder avaliar se uma coisa está certa ou ela está errada. O conhecimento filosófico, por exemplo, ele é baseado na razão. É um encadeamento de ideias, é uma narrativa que, eventualmente, a gente acredita muito frequentemente dissociada dos fatos reais que acontecem no nosso dia a dia. O conhecimento científico, não, ele precisa das duas coisas. Ele precisa do fato e precisa de um encadeamento de ideias que seja racional. Precisa dessas duas coisas, dessas duas verdades. Uma verdade racional e uma verdade factual. E quando você busca essa resposta através da aplicação do método científico, de um modo geral um método hipotético dedutivo, para poder resolver problema, seguindo uma metodologia sistemática, baseada em evidências, você vai se aproximando cada vez mais dessa chamada verdade, e o conhecimento científico vai se construindo desta forma. O escopo da pesquisa ele é vasto.
E as possibilidades são tão ilimitadas quanto a nossa imaginação, né? Então a gente pode praticamente pesquisar tudo que for pesquisável. Algumas coisas, aquilo que não é mensurável, por exemplo, a gente ainda não tem como fazer a aplicação do método científico, né? Então, aquela verdade de que diz que Deus não é um problema científico, porque Deus não é mensurável, Deus é um problema de fé de cada um de nós, ele não é uma dúvida científica, né? As dúvidas científicas elas só se fazem nas coisas que eu eventualmente posso medir, posso mensurar e posso aplicar o método científico de resolver problemas. Se isso puder ser feito, eu posso atingir um determinado resultado e atingir uma verdade científica que vai se acumulando ao longo do tempo. E os limites são os limites da nossa imaginação dentro desse contexto daquilo que é mensurável, né? Por isso a importância do banco de dados, né? Aquilo que não tiver no banco de dados, aquilo que não puder ser medido, não dá para poder fazer pesquisa com sensações que não formam, de alguma forma a gente não pode coletar e anotar e colocar numa tabela, fazer cálculos matemáticos e assim por diante. A pesquisa clínica é apenas um dos ramos dessas ciências médicas. Isso posto, se a gente for fazer um histórico, principalmente das intervenções humanas para diminuir o nosso sofrimento, o livro traz um pouco da história do Shannon, um imperador chinês, mais ou menos 2500, 3000 antes de Cristo. Não há registros dessa época escritos, os registros são de mais de 1000 anos depois, né? Mas ele era considerado um fazendeiro divino, um imperador vermelho. Ele era um rei, um imperador chinês aí nessa época. E pelos escritos chineses, ele foi aquele que primeiro começou a catalogar ervas medicinais, a criar um herbário, a criar uma farmacopeia, né? E de alguma forma criar o início de uma atividade farmacêutica e utilização de ervas medicinais. Isso não é muito diferente, várias outras culturas fizeram a mesma coisa, né? Você vai encontrar isso nos incas, nos astecas, em diversas outras culturas africanas. Então isso sempre foi uma busca da natureza humana de encontrar alguma coisa na natureza que pudesse, de alguma forma, nos aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Uma segunda descrição que tem no livro é essa história do Daniel, um profeta hebreu, que mais ou menos 500, 600 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu o estado de Judá e tornou prisioneiros os judeus, os hebreus daquela época, e levou ainda adolescente Daniel para sua corte, para que ele pudesse ser treinado para ser um conselheiro do rei. E o Daniel gostava de comer comida vegetariana, vegetais. E ele dizia que os vegetais faziam mais bem do que comer carne. Então o rei propôs que durante 10 dias, 3 dos seus adolescentes, futuros conselheiros, comessem carne e vinho, e outros 3 comessem vegetais e água. E depois de 10 dias se percebeu que aqueles que estavam comendo vegetais e água estavam de melhor saúde do que estavam tomando vinho e comendo carne. Não sei exatamente como é que eles fizeram essa medida, essa aferição, né, do que era o bem-estar, do que era um sucesso dessa intervenção, mas isso está na Bíblia e é uma das primeiras ensaios clínicos que foram feitos, uma tentativa de avaliar 2 intervenções diferentes. Eu gosto de dizer que isso está escrito, mas de forma nenhuma ele é o primeiro, né? Eu, quando vou na farmácia e compro um shampoo novo, eu faço um ensaio clínico na minha casa, né? Eu uso um pouco o meu shampoo antigo, vejo como é que está o meu cabelo, uso um pouco o meu shampoo novo, vejo como é que está.
E a gente faz isso a todo momento, né? Com roupa que você usa, com coisas que você compra, uma forma de dormir, um travesseiro novo, enfim. Essa também faz parte da natureza humana. A gente fazer esses ensaios não controlados e que a gente tem uma sensação de que a gente se dá melhor com uma determinada intervenção do que com a outra. Então, a gente faz ensaios o tempo todo. Fazer ensaios e fazer avaliação de intervenção é uma coisa que faz parte da natureza humana, outros animais não fazem. Isso de uma forma rotineira. Ambroise Paré, o cirurgião francês, aí no metade do século XVI, tem a história de que, para poder curar feridas, ele usava óleo de sabugueiro, e de repente faltou o óleo de sabugueiro e ele misturou gema de ovo com resina de pinho, com óleos de rosas, e ele percebeu que as feridas iam melhores. Acho que todas as culturas fizeram isso, né? Todas as culturas tinham óleos, tinham algumas essências, algumas plantas que faziam isso melhorar. Então, esses experimentos do tipo antes e depois, acho que sempre fizeram parte também da história. As culturas sempre tiveram seus sacerdotes, as pessoas que pudessem de alguma forma tentar aliviar sofrimento. Muito bem, já estamos começando a chegar agora numa coisa um pouquinho mais específica. Qual foi talvez o primeiro ensaio clínico controlado feito? Né? Acho que talvez desse cirurgião James Lind, escocês, em 1747. O escorbuto matava, há relatos que talvez tenha matado mais de 2 milhões de marinheiros, né, ao longo de final do século XV até final do século XVIII. Os cítricos só foram rotineiramente utilizados para poder fazer a prevenção do escorbuto 50 anos depois da descrição do James Lind. Né? Parece que Vasco da Gama, 1499, saiu com 216 marinheiros, mas chegou lá, tinham 175 mortos. Ou seja, 85% dos marinheiros morreram no meio do caminho. Por escorbuto, a maior parte deles. E veja, ele utilizou um ensaio clínico com 12 marinheiros. Né? 2 marinheiros só em cada grupo. No grupo 1, cidra, no grupo 2, vitriol, o ácido sulfúrico, grupo 3, vinagre, água do mar, laranjas e limões, noz moscada com chá de ervas britânicas. O grupo 1 e o grupo 5 não teve escorbuto. E os outros tiveram escorbutos. Ele levou um certo tempo para poder imaginar que a solução pudesse estar num suquinho de limão, num suquinho de laranja. Mas publicou isso, mais ou menos uns 10 anos depois. Mas a própria comunidade também levou um tempo para poder aceitar isso. Isso só foi aceito como uma prevenção de escorbuto 50 anos depois. Então, essa história também de que a gente, às vezes, tem ensaios clínicos com resultados bons e que levam algum tempo para serem aplicados na prática clínica, não é de hoje. Um outro ensinamento que tem aqui é de que quando você tem um desfecho muito grande, e você tem uma droga que tem um efeito grande, você não precisa de muitas pessoas, né? De um N muito grande para poder demonstrar que faz efeito. Né? É a tal história de que todos os doentes com endocardite infecciosa morriam antes da penicilina. Quando a penicilina foi feita pela primeira vez para endocardite infecciosa e o doente sobreviveu, você não precisava fazer um ensaio clínico. Né? Ou seja, se todo mundo saltar de paraquedas, o avião lá em cima alto, e morrerem quando alguém salta de paraquedas, você não precisa fazer um ensaio clínico, porque essa pessoa que saltou de paraquedas sobreviveu. Então, não precisou mais do que 12 pessoas para isso. Então, foi um ensaio controlado, não foi cego, não foi ensaio clínico randomizado, né? Foi por escolha do investigador, mas que foi importante. Alguns outros
Desenvolvimentos importantes, o Austin Flint, aquele mesmo do sopro de Austin Flint, dos doentes que têm insuficiência aórtica, que têm um sopro de estenose mitral associada. Ele talvez tenha feito o primeiro estudo com placebo, que não foi placebo no mesmo tempo. Ele utilizou ervas num determinado momento e uma substância que ele achava que era boa para resfriado num segundo momento. Para poder testar se naquele momento em que você utilizava a possível droga, os doentes iam melhor. Só em 1906 o FDA estabelece alguns padrões de pureza de rótulos. Em 1938 isso foi importante, eu vou mostrar o estudo que levou a isso. Houve exigência de segurança antes de fazer a comercialização das drogas, coisa que não existia. Né? Essa história de você traçar as substâncias que são vendidas, ela é praticamente da época da Segunda Guerra Mundial para cá. Na década de 40 é o primeiro ensaio clínico randomizado com streptomicina para tuberculose. Essa é uma história bonita. Né? Ela está publicada no British em 1948. E tem uma descrição no Blue Journal da primeira mulher que utilizou streptomicina em 1943. Em 1943, ele já tinha algumas experiências com 13 porquinhos da Índia, em que eles inoculavam tuberculose, faziam a tuberculose em animal de experimentação, faziam streptomicina e esses animais tinham uma boa evolução. Mas eles não sabiam exatamente qual que era a dose de streptomicina. E essa descrição aqui é uma descrição que eu fui reler agora para poder trazer aí para vocês, da 3 folhas de uma mulher de 22 anos de idade no estado de Minnesota que utilizou a streptomicina pela primeira vez em 1943. E ela teve várias complicações. E mesmo usando streptomicina, porque ela usava mais ou menos 1/100avo da quantidade de streptomicina, depois aumentaram em 10 vezes, depois aumentaram por uma dose maior. Eles não fizeram estudos pré-clínicos de forma adequada e nem estudos clínicos para poder definir qual era a dose adequada da droga para poder ser útil para o doente com tuberculose. Mesmo assim, ela sobreviveu, depois de várias complicações, e 10 anos depois, esse relato acha retrospectivamente de que ela sobreviveu por causa da streptomicina. Ela acabou sobrevivendo, teve 3 filhos e morreu bem velhinha depois. Mas o estudo mesmo, o ensaio clínico com a streptomicina, só saiu em 1948. Então, o ensaio clínico randomizado tem 70 anos, né? 72 anos. Um pouco mais velho do que eu. Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, que eu vou descrevê-las com um pouquinho mais detalhes aí na evolução. Para que se chegasse a essa evolução dos conceitos éticos e de se estabelecer os limites, e que acabou levando, no final das contas, o grande desenvolvimento da pesquisa clínica com drogas e com seres humanos, que nós vimos dos últimos 40, 50, 60 anos, nós tivemos que passar por esses 4 desastres éticos principais. A história do xarope com sulfanilamida para resfriado, os experimentos nazistas com humanos, a história da talidomida e o estudo da sífilis no Alabama, o estudo de Tuskegee, que eu vou aqui contar rapidamente, de que forma isso, de alguma forma, criou a base ética para que a gente hoje faça pesquisa clínica de uma forma organizada e, ao mesmo tempo, com proteção para os nossos pacientes. Então, essa história desse elixir com sulfa, né, a sulfa começou a ser utilizada na década de 30 para tratamento de infecções de pele, para infecções estreptocócicas de orofaringe, na forma de tabletes, na forma de algumas gotinhas. Mas esse laboratório
de repente, imaginou que pudesse fazer um elixir, que pudesse ser fácil das crianças tomarem, né? Era só colocar na boca e tomar um gole desse elixir, com sulfa. Mas precisava de ser dissolvido em alguma coisa, e precisava de ser dissolvido numa solução alcoólica. Eles utilizaram etileno glucol, que é um anti-freezing, um anticongelante, né? Quando você está nos Estados Unidos, aquele vidro fica absolutamente congelado, você joga etileno glicol, ele limpa o vidro, você põe no reservatório para poder dissolver e descongelar o vidro para você poder andar na hora que você desembaça, que você lava o vidro. E vem com um pouquinho de etileno glicol também, que facilita bastante. E nós vimos muito, na década de 80, ainda no serviço de emergência, algumas intoxicações por etileno glicol no serviço de emergência do Hospital de Clínicas, com insuficiência renal grave, acidose metabólica, praticamente intratável. A maior parte desses doentes morreram por intoxicação de etileno glicol. Enfim, 600 crianças acabaram utilizando esse etileno glicol e, de repente, a Associação Médica Americana deu um anúncio: olha, essa droga deve ter alguma coisa que não está fazendo bem para as crianças. O laboratório tentou recolher a droga, mas ela não encontrava as drogas, ela não tinha um relatório para quem que ela tinha vendido, para os intermediários, quais eram as farmácias dos Estados Unidos inteiro que tinham recebido, e para quem que essas farmácias tinham vendido os medicamentos. Então, ficou praticamente impossível, se conseguiu recolher a maior parte delas, mas não todas. Mais de 60 crianças morreram, das 600 que se utilizaram dessa droga. Mas isso levou a um ato federal, em 1938, que estabelece aquilo que a gente vê hoje. Quando a gente vai na farmácia, a gente tem que fazer quando você vai tomar um antibiótico, por exemplo, dá o teu endereço, dá o teu nome, né? Tem o rótulozinho, enfim, as medicações têm um caminho bem traçado. Se um lote eventualmente ficar com algum defeito, você sabe onde é que esse lote está e consegue buscá-lo. Mas antes disso não existia. Então acho que isso foi um desenvolvimento importante, né? Faz a gente entender de que aquilo que a gente utiliza, que a Verônica faz com as drogas que a gente recebe, elas têm que ter um número, tem que ter um código e tem um caminho até onde elas chegaram, tem um tempo de validade definido, e isso tem controle central. Se alguma coisa acontecer, dá para poder fazer esse recolhimento sem grandes problemas. O segundo grande momento que foi importante nessa história foram os experimentos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Há várias aulas, vários livros a respeito dos experimentos, das várias atrocidades que foram cometidas pelos nazistas nos campos de exterminação. Mas o julgamento de Nuremberg, em 1947, meio que foi um divisor de águas, né? Porque estabeleceu, a partir daí, aquilo que é o Código de Nuremberg, de 1947. Na verdade, são 10 itens, no qual se estabeleceu de uma forma primeira. Esse primeiro item, né, o consentimento voluntário do ser humano, é absolutamente essencial. Né? Então, a pesquisa não é do pesquisador. Né? A pesquisa é da pessoa que vai tomar uma decisão se ela quer participar daquele experimento ou não. Aqui tem alguns itens que estão ressaltados do Código de Nuremberg. Ele dá uma folha de Word, é fácil de ler, ela precisava de estar pregada, não sei se nós temos pregado, temos? Acho que todo mundo devia ter uma cópiazinha, porque é fácil, mas... Enfim, consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial.
produzir resultados vantajosos para a sociedade. É um pouco do nosso Finner também, né? Que a gente vai nessa ideia de ser relevante, não para mim, como pesquisador, mas para a sociedade, de que forma isso vai reverter. Ela precisa se basear em resultados de experimentação em animais e conhecimento da evolução da doença e outros problemas em estudos. Hoje, essa história dos animais também está caindo, né? Tudo aquilo que puder ser feito sem os animais é melhor, porque também existe também hoje cada vez mais também uma legislação de proteção de sofrimento dos animais. Mas originalmente ela foi assim. Ser conduzidas por pessoas que saibam o que estão fazendo, são cientificamente qualificadas, evitando todo o sofrimento e danos desnecessários e cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. Essa é a base, né? E é incrível que na história, né, que vai ali desde 2, 3 mil anos antes de Cristo, que nós de alguma forma estamos testando intervenções que diminuam os nossos males, isso só tenha sido definido há 60, 70 anos atrás. E isso mudou, né, a forma da gente fazer e tornou muito mais segura, obviamente, as pesquisas. O terceiro grande elemento que forjou a ética na pesquisa clínica foi a tragédia da talidomida, um analgésico com algumas propriedades anti-inflamatórias, utilizadas no final da década de 50. Eu nasci em 1959. Não tinha muita talidomida no Brasil naquela época, né? Mas a minha mãe tinha ouvido falar na talidomida aqui, algumas pessoas chegaram a utilizar. Mas principalmente na Europa, na Alemanha se usou muito, nos Estados Unidos se usou muito. Na parte norte da Europa foi muito, muito usada, porque ela parecia ser uma droga segura, ser uma droga útil, mas sem ter feito as pesquisas de base para poder avaliar se essa droga era segura num amplo espectro de doentes, né? Principalmente dos mais vulneráveis, nesse caso, das mulheres grávidas. E isso, então, gerou, em 1962, esse ato do Senado americano, e que transformou praticamente o FDA num elemento em que a primazia para poder fazer liberação de drogas era demonstrar que ela era não só eficaz, mas que ela precisava de ser segura, né? Então, segurança se tornou um mantra, principalmente a partir dessa tragédia da talidomida, né? E em 1964, né, isso aqui é de 1962, 1964, a Associação Médica Mundial fez a Declaração de Helsinki. A Declaração de Helsinki tem acho que 35 itens, mais ou menos, e ela ampliou um pouco o espectro do Código de Nuremberg, mas principalmente colocando assim de que é uma obrigação ética do pesquisador fazer proteção dos pacientes que entram nos estudos, né? Não é só o Estado que protege, né? Também a nossa profissão, também como médicos, também faz parte do nosso Código de Ética Médica, é um princípio básico de que o pesquisador deve proteger a vida, a saúde, a dignidade, a integridade do ser humano. Estabeleceu projetos e métodos que devem atender protocolos reconhecidos, apoia-se em profundo conhecimento da literatura e ser aprovado por um comitê de ética e pesquisa. A partir da Declaração de Helsinki, que vem todos esses comitês de ética e pesquisa que a gente vê disseminados e que precisa cada um desses comitês de avaliar os protocolos e avaliar a forma como esses protocolos estão sendo conduzidos no dia a dia, se eles estão com esse princípio fundamental de proteger a saúde, a dignidade do ser humano como o norte principal. A pesquisa deve ser realizada por profissional qualificado, a importância do objetivo deve ser maior do que o risco, deve existir possibilidade de benefício para a sociedade.
e que os indivíduos devem ser voluntários, livres, esclarecidos e protegidos da sua individualidade e confidencialidade das informações. Então, depois de Nuremberg, 1947, 1964, 15, 16, 17 anos depois, houve uma ampliação significativa. Acho que esses dois elementos, eles norteiam muito as atividades da pesquisa clínica no dia a dia, e eles são os documentos básicos que os comitês de ética e pesquisa hoje se apoiam para poder autorizar a pesquisa em seres humanos ou não, né? E o quarto elemento, que também é uma catástrofe ética, né? A talidomida, talvez, não havia legislação, sei lá, um certo descuido. O do elixir talvez tenha havido uma necessidade de um ganho rápido sem fazer pesquisa. Mas esse experimento é inacreditável, que as pessoas soubessem do que estava acontecendo e não fizeram nada, né? Então, em 1932, no estado do Alabama, foram selecionados aproximadamente 400 homens negros com sífilis e 200 homens sem sífilis. E esses 600 homens foram seguidos durante 40 anos, praticamente, sem tratamento, para poder avaliar como é que a sífilis secundária e terciária iria evoluir. Era importante saber a história natural da sífilis sem tratamento. É inacreditável, né? Então, no final da década de 30, já se começou a utilizar a sulfa para o tratamento da sífilis. E no final da década de 40, mas principalmente no começo da década de 50, a penicilina se tornou o tratamento padrão do tratamento da sífilis, né? Então, ainda assim, por pelo menos 20, 25 anos, mesmo com tratamento disponível, essas pessoas foram acompanhadas. Isso levou um tempo, né, até que se percebesse esse erro, porque os pesquisadores que estavam envolvidos fechados, uma localidade relativamente pobre, nem mesmo as pessoas sabiam o que estava acontecendo, elas iam frequentemente lá para poder fazer coleta de sangue, para poder fazer avaliação clínica, mas elas achavam que de alguma forma estavam sendo cuidadas, né? Porque elas também não tinham esse conhecimento de que pudessem estar sendo foco só de uma investigação clínica sem tratamento. Enfim, isso gerou vários relatórios e gerou o relatório Belmont, num hotel, numa pequena cidade em Maryland, nos Estados Unidos, em 1979, e definiu os 3 conceitos éticos hoje, que a gente utiliza na prática clínica, mas que são importantes na pesquisa clínica também. E que eu gosto de dizer assim, de que se a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo bem para o doente, né? Se você tiver 35 coisas para poder guardar, ou 10 do Nuremberg, e achar que é muito, pelo menos não fuja das 3 do relatório Belmont, né? Garanta que o doente tem consentimento livre e esclarecido daquilo que está fazendo, proteja grupos vulneráveis e conte sempre a verdade, né? Nada de fake news. Então, se você estiver atualizado, se você estiver sempre contando com o doente, se você estiver sempre falando a verdade para ele, se você estiver sempre contando com ele, discutindo com ele qual é o melhor caminho, ele com a família, nós estamos preservando a autonomia do doente, né? Não adianta também eu só dizer que ele tem autonomia para poder escolher se ele está mal informado. Eu preciso de informá-lo da forma correta. Eu preciso informá-lo com a melhor das evidências. A melhor das evidências, quem é que vai definir quem é a melhor das evidências?
A melhor das evidências ela é definida pela melhor das pesquisas clínicas, pelos consensos, né? Pelo aquilo que as sociedades médicas definem como sendo o melhor num determinado momento para poder ser feito para um doente. Esse que é o caminho que a nossa profissão segue. O segundo é o conceito da beneficência e da não maleficência, né? Algumas vezes esses dois conceitos eles estão separados, algumas vezes eles estão juntos, porque na verdade eles são complementares, né? Ou seja, você sempre quer fazer o bem, procurando nunca fazer o mal, né? Às vezes, para poder fazer o bem, você corre algum risco, desde que esse bem sobrepuja os riscos de poder fazer mal. Se os riscos de fazer mal são maiores que o risco de fazer bem, você não faz. É uma ponderação entre riscos e benefícios. E a garantia que os danos previsíveis serão evitados. Você está sempre tentando fazer o bem quando você administra uma droga, mas está atento num evento adverso, né? Para de fazer a droga, relata, né? Principalmente em ensaio clínico, que você não sabe eventualmente a incidência, o quanto que isso é frequente, outros têm que estar sabendo daquilo que está acontecendo, mas mesmo na prática clínica do dia a dia, cada antibiótico que eu faço, cada anticoagulante que eu faço, cada fluido que eu administro, eu tenho que estar sempre olhando também para os eventuais riscos. Administro quando os benefícios são maiores, mas fico olhando se os eventuais danos podem ser evitados e procuro evitá-los antes que eles apareçam. O pesquisador deve dar suporte aos pesquisados em casos de danos e interromper a pesquisa com o aparecimento de riscos e eventos adversos. Por causa disso, toda a noia, né, de toda hora tem evento adverso para poder relatar, evento adverso é sério, não é sério, é grave, não é grave, enfim. Isso não está dissociado, isso é a base ética da pesquisa hoje, que exige que seja feito desse jeito para que não se incorra naqueles grandes erros que historicamente nos trouxeram até aqui. E o terceiro é da justiça, né? Se você tiver também sempre do lado do doente, sempre procurando distribuir o bem da forma mais equitativa possível, bem distribuída, né, com equidade na distribuição dos benefícios, respeitando a igualdade de direito de todos os elementos, todas as pessoas envolvidas com a pesquisa, também você está fazendo o bem. Então, esses são três grandes princípios, três grandes pilares da ética clínica, que não é só da pesquisa, né? Esse relatório Belmont, quando você vai ler qualquer hoje coisa a respeito de ética clínica, na prática médica, eles estão com esses três pilares, ou com quatro, se você dividir a beneficência e não maleficência. A maleficência nada mais é do que o conceito hipocrático de, antes de tudo, não causar dano ou lesão para o doente. Muito bem. Então, com isso, essa é a descrição, basicamente, que tem nesse primeiro capítulo, para que a gente possa ter essa base ética de como é que as coisas funcionam, né? Isso tudo acabou definindo de que não dá para poder fazer ensaio clínico sem passar por fases, para que você possa garantir que toda essa segurança e que a eficácia vai cada vez se tornando mais evidente ao longo da pesquisa com novas drogas. Você precisa de um ensaio clínico, que consiste em completar um rigoroso teste em animais, antes de solicitar perante o FDA a investigação clínica, né? Hoje, muitos desses estudos não são feitos com animais mais, são feitos hoje em computadores. Tem vários modelos que podem avaliar isso em várias circunstâncias, mas algumas vezes você ainda precisa dos animais. Na fase 1, seu principal objetivo daí é determinar os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos da droga e sua segurança em seres humanos. Isso muito frequentemente é feito ainda com voluntários saudáveis, né, que de um modo geral são remunerados para poder fazer parte de pesquisa. Eles dão consentimento, um número pequeno de pessoas.
pesos diferentes, sexos diferentes, para que possa se definir isso. Na fase 2, não. Aí na fase 2, o objetivo já é determinar a eficácia da medicação numa determinada população que tem mais potencial de poder se beneficiar com o uso da droga. Fase 3, a maior parte dos estudos que a gente participa, em que você, demonstrando eficácia na fase 2, vai querer ver se ele tem efetividade na fase 3, com um número maior de pacientes. E aí já é um estudo que simula mais ou menos a prática real da aplicação da droga, né? Aí você está avaliando eficácia, está avaliando segurança, e está avaliando principalmente efetividade aqui nesse momento. Okay? E depois a fase 4. Então, a droga eventualmente passou pela fase 3, conseguiu ser aprovada, foi aprovada em 500 doentes, 1.000 doentes, 1.500 doentes. Se eventualmente você tem lá um efeito colateral que acontece em 2, 3% dessas pessoas, elas não são estatisticamente significativas no ensaio clínico com 1.000, com 1.500 pessoas. Podem não se tornar relevantes, né? Mas quando você aplica para 50 mil, para 100 mil pessoas, e você tem 2, 3% dessas pessoas que têm complicações graves, nós já estamos falando de 2.000 pessoas. 2% de 100 mil pessoas utilizando a droga, né, que desenvolvem insuficiência renal, que desenvolvem uma cardiopatia, que desenvolvem um sangramento, que desenvolvem uma hemorragia grave. Então é preciso, depois de liberada a droga, numa fase chamada de pós-marketing, ainda continuar avaliando se, eventualmente, efeitos adversos que não foram mensuráveis ou mensurados na fase do ensaio clínico, se eles não aparecem depois e que, eventualmente, essa droga precisa de ser retirada do mercado, porque ela acaba se demonstrando, quando colocada na prática clínica, utilizada de uma forma disseminada, que ela acarreta um risco que não tinha sido determinado nos estudos de fase 3. Então, é a fase pré-clínica, aqui já sem um animalzinho, né, ou com um animal, quando for necessário. Aí você pode pedir aprovação de teste da droga. Faz a fase 1, fase 2, fase 3. Geralmente, depois da fase 3, um estudo de efetividade, de mundo real, a droga eventualmente pode ser submetida à aprovação do FDA, confirma a segurança e confirma a efetividade, né, na revisão. Estou dizendo aqui de um caminho bem americano, né? A agência europeia faz do mesmo jeito, né? As agências hoje têm mais ou menos o mesmo padrão. O livro segue muito da história também, muito baseada nas intercorrências importantes que ocorreram nos Estados Unidos, que foram líder, principalmente nessa época pós-Segunda Guerra Mundial, e que formataram a maneira como a gente faz pesquisa, mas que outros países, principalmente a Europa, também têm liderança nessa área. Depois a fase 4, né, depois que a droga está aprovada. Então, todos eles são importantes. Para poder terminar, eu diria que o desenvolvimento da ética em pesquisa clínica tem esses 3 pilares: o Código de Nuremberg, que estabeleceu o consentimento voluntário como sendo mandatório, a Declaração de Helsinki, que estabelece os princípios fundamentais em todas as fases da pesquisa, né, desde a maneira como você monta o teu protocolo, que você submete ao comitê de ética, e o controle depois, né, não é só porque você tem a aprovação que você deixou, depois ainda os CEPs continuam controlando ainda todas as fases, os resultados intermediários, querem saber o que está acontecendo, ver se... Tudo isso não é para nos incomodar, mas é para, de alguma forma, garantir proteção para aqueles pacientes que estão envolvidos nas pesquisas de intervenção. E, por último, o relatório Belmont, que expandiu isso aqui para tudo, né? Expandiu a proteção para todas as fases do atendimento médico, né? Então, para quem está fazendo consultório, para quem está fazendo hospital, mesmo para quem não está em pesquisa, se fundamentar naqueles 3 pilares éticos da autonomia, da beneficência e não maleficência, da justiça, ela é
essencial para a prática médica como um todo. Então veja como nós crescemos praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, em 60, 70 anos de história, que dá uma base ética para aquilo que a gente faz de uma forma muito bem sustentada. Outros marcos, os ensaios clínicos sucessivos, né, isso acabou evoluindo, como eu já falei. Houve o empoderamento dos CEPs. Né, os CEPs hoje têm um poder de poder autorizar, não autorizar, pesquisa, de fazer controle. Isso tudo aconteceu posteriormente. E também um aumento cada vez maior da transparência antes e depois das pesquisas. Né? Hoje, cada vez mais, para você poder fazer um ensaio clínico, você tem que publicar antes aquilo que você está fazendo. Né? Tem vários bancos de dados, o Clinical Trials é um deles. Você tem uma forma de relatar a pesquisa. Né? O Equator Network está aí para poder dizer que eu não posso publicar mais uma revista, um ensaio clínico randomizado do jeito que eu quero. Né? Fazer uma revisão sistemática do jeito que eu quero. Ou é prisma ou não é. A comunidade não aceita de outro jeito mais, se você quiser evidência. Né? Enfim, acho que basicamente era isso que eu tinha para poder apresentar. Eu fico à disposição aí para alguma pergunta e comentários de vocês. Isso me faz lembrar, assim, né, para o médico, por exemplo, né, por que ele é importante ele ter um conselho regional de medicina, ter um conselho federal de medicina? Por que é importante que o Conselho Federal de Medicina diga se você é especialista em oftalmologia ou não, ou em neurocirurgia ou não? Porque eu, como membro da sociedade, não sendo médico, e eu tenho alguém da minha família, ou eu tenho um tumor cerebral e quero ser operado, eu vou bater na porta de alguém, quem é que vai me dizer se aquela pessoa está qualificada ou não? Alguém na sociedade precisa garantir que aquele médico tem qualificação mínima. Né? Então, se eu estou internado no hospital e eu não sei nada de pesquisa, quem é que vai garantir que os meus direitos estão sendo respeitados? Né? A gente, como médico, a gente acha que a gente tem preponderância sobre isso, né? Mas não tem. Né? Como é que se garante, numa sociedade, que as pessoas dessa sociedade estão sendo submetidas a intervenções com segurança? Né? Não mais baseado numa autoridade de alguém que diz assim, vai tomar isso, ou vai fazer aquilo, ou vai fazer desse jeito. Né? Então, cada vez mais, com o nível de informação que a sociedade está tendo, ela tem os instrumentos para poder dizer se ela quer ou não. Então, o consentimento informado, ele precisa ser visto assim como uma proteção da própria sociedade, não como uma imposição do comitê de ética e pesquisa, né, uma imposição de alguém, ou que troço chato, ou coisa parecida, ou de um convênio, que para eu poder fazer uma punção de subclave eu preciso da assinatura de um consentimento. Né? Ela é a própria sociedade criando mecanismos de se proteger contra atitudes incorretas que muito frequentemente acontecem no nosso dia a dia. Isso, de alguma forma, melhora a proteção da sociedade como um todo. O que mais?
Mas nós estamos falando aqui tem fases 1 e fase 1, né? Então, nós estamos falando aqui de uma fase 1, por exemplo, uma droga nova que vem para um novo anti-inflamatório, uma nova droga para artrite reumatoide, uma nova droga para demência, né? Essas grandes empresas, Pfizer, Glaxo, a Lilly, etc. e tal, eles têm hospitais, né? Do lado da corporação, totalmente montados, a pessoa interna lá fica 20 dias, ela tem um local onde ela passeia, onde ela vai, ela é completamente monitorada, ela tem lugar para poder fazer exercício, ela tem lugar para poder comer, ela retira o sangue, ela fica ali cheio de bioéticos, cheio de pessoas, atendendo, fazendo um monte de perguntas, o que você faz, o que você não faz, se está tendo dor de cabeça, mede teu débito urinário, mede o molibdênio, o tungstênio, é um troço maluco, né? E nós estamos falando de uma droga para uma população que não é muito doente, né? Agora, se eu quero fazer uma pesquisa translacional, por exemplo, com uma droga, que um anti-óxido nítrico, um doente com sepse, eu não vou ter essa oportunidade, eu vou ter que pedir uma autorização para poder fazer isso dentro do hospital, em bases clínicas, num doente altamente vulnerável. Aí é mais complicado, aí essa ética é mais difícil de ser feita, mais difícil de ser autorizada. Mas aí leva novamente em consideração, né? A ética não é uma conta aritmética, né? Na hora que você tem certeza que o teu caminho é este e não aquele, ele não é um problema ético mais. Ele só é um problema ético enquanto houver uma razoável dúvida de qual é o melhor caminho. E o melhor caminho deve ser escolhido em base de uma avaliação crítica das condições subjacentes, as condições que estão anteriores àquela tua tomada de decisão. E acho que nesse caso o estudo pré-clínico é bom, ele é consistente, né? Existe uma situação clínica que pode ser benéfica, não tem uma outra forma de poder tratar, ou as formas que tem para poder tratar são ruins, levam a muitas complicações. Eu tenho aqui um potencial, acho que os comitês de éticas têm que avaliar essas coisas, avaliar a capacidade do investigador, do cientista, se ele pode fazer isso, se isso vai ser feito em boas bases, se ele vai conseguir medir os efeitos da droga e os efeitos colaterais, né? E aí ele vai tomar uma decisão de que há um potencial maior de benefício do que de malefício, né? Há um consentimento informado, porque isso vai precisar de ser feito com a família ou com o paciente, né? E há uma distribuição, as pessoas que tiverem que fazer isso vão receber isso de uma forma indistinta, né? Acho que basicamente é isso, né? Quando a gente quer uma resposta assim para um problema ético que seja universal, ele deixa de ser um problema ético, entende? A ética não lida com problemas absolutos, com dicotomias, né? Ela lida com uma razoável dúvida. E aí é difícil você estar sempre com uma atitude ética. Por isso que eu gosto dos 3 princípios de Melmont. Entende? Se você estiver sempre pensando no bem do doente, se tiver algumas atitudes que a gente eventualmente toma na beira do leito, agora estou saindo um pouquinho da pesquisa clínica, né? Que são atitudes que eventualmente levam a risco, mas você estava atento, você sabia o que estava fazendo, tinha boa base para poder fazer aquilo, tinha boa indicação. Né? O que você não pode é prescrever, ir embora, e não dar atenção, e o doente complica, baseado num ou no outro estudo de má qualidade, aí você não está sendo um bom investigador e você pode ser responsabilizado pelos efeitos. Obrigado, eu gosto de ouvir todos vocês. Acho que terminamos por hoje. Semana que vem temos a segunda aula. Obrigado.